A questão de segregacionista ou de discriminação ou de desigualdade entre países do norte, quer dizer, os desenvolvidos e os países do sul, ela se agrava cada vez mais. Um dos pontos que deve ser levantado, que aconteceu recentemente, é um processo que ainda tem algumas respostas que nós estamos esperando. São as mudanças na lei de imigração nos Estados Unidos. Não esqueça que essa lei de imigração nos Estados Unidos, essas mudanças, já foram aprovadas pela Câmara dos Deputados em janeiro de 2006. Em maio foi aprovada pelo Senado, mas com mudanças, portanto, agora voltou para nova votação na Câmara dos Deputados no Congresso norte-americano. O que essa lei de imigração nos Estados Unidos traz de importante, ou até de prejudicial, para as relações desse país como superpotência hegemônica, única, hoje no planeta, em relação aos outros povos e países do mundo? Observe bem, a migração, ilegal, ela passa a ser crime no país. Portanto, não vão mais fazer aquilo que colocaram no ano de 2005, devolvendo mais de 10 mil brasileiros para o nosso país. Portanto, se forem presos os novos migrantes ilegais, é óbvio que eles vão ser julgados e vão cumprir pena nos presídios nos Estados Unidos. É óbvio que isso provocou uma reação e que, por incrível que pareça, essa reação não é só dos migrantes legais e ilegais, é também das empresas, é também de políticos nos Estados Unidos, de descendência hispânica principalmente, porque é a maior leva de imigrantes hoje que se deslocam para os Estados Unidos, que fizeram em 1º de maio de 2006 um dia de paralisação e não consumo dos produtos norte-americanos. Por que isso? Porque 1º de maio nos Estados Unidos não é feriado, porque não é considerado o Dia do Trabalhador. Não esqueçam também que essa mudança na lei da imigração, os Estados Unidos têm como proposta construir um muro de cerca de 1.200 quilômetros na fronteira com o México. Recorde bem, Israel já está construindo um muro, cerceando a liberdade, por incrível que pareça, já condenada pelo Tribunal Internacional de Justiça em Haia, separando a população palestina na faixa de Gaza e em parte da Cisjordânia. E por que não lembrar também do muro tão criticado pela imprensa ocidental e principalmente pelos Estados Unidos, derrubado em 1989, o famoso Muro de Berlim, que definia a Cortina de Ferro. Óbvio que também não podemos esquecer que as mudanças na lei de imigração ainda não aconteceram, mas o Congresso dos Estados Unidos já autorizou e o governo norte-americano já está deslocando força armada para a fronteira com o México com o objetivo de impedir a migração em alta escala antes que essa lei passe a vigorar. Óbvio que isso aí define muito bem o caráter segregacionista, discriminatório, que nós temos entre os países do norte, não localização geográfica, mas os países desenvolvidos, e os países do sul. E a fronteira entre Estados Unidos e México define claramente essa relação e essa desigualdade no mundo. Fato curioso, como principal consequência dessas mudanças na lei de imigração nos Estados Unidos, é que cerca de 35% da mão de obra, principalmente aquela mão de obra braçal, de baixo salário, de baixo status, hoje trabalhando nos Estados Unidos é formada tanto por migrantes legais como imigrantes ilegais. Portanto, chegamos à conclusão que os Estados Unidos não podem prescindir desse tipo de mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos esquecer que essa nova ou mudanças na lei de imigração está muito ligada à questão de segurança nacional. Lógico que isso é consequência do 11 de setembro de 2001, o primeiro dia do século XXI, como fato histórico, e que esse dia também não dura 24 horas, ele vai durar no mínimo algumas décadas, porque os Estados Unidos não vão deixar o mundo esquecer o atentado que sofreram em 11 de setembro de 2001. Observação também muito importante é que devolver os brasileiros, não por serem brasileiros, é porque qualquer pessoa do mundo pode migrar para outro país e dizer que é brasileiro, que ninguém pode negar essa verdade. Por quê? Simplesmente porque a população brasileira, além de altamente multiétnica, é uma das mais miscigenadas do mundo. Conclusão, parecemos com todos os povos do planeta. E aí há o risco da segurança, novos atentados.